Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou iniciar esse vídeo aqui resumindo o que a gente falou no último vídeo sobre laminação hand layup, e a gente vai falar também sobre o processo de moldagem por aspersão e spray up nesse vídeo. Então no vídeo passado a gente falou sobre a obtenção do modelo e do plug, depois sobre a obtenção do molde e a laminação sobre o molde da nossa peça. Então vamos supor que a gente tem um molde plano aqui já preparado. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o desmoldante nesse molde, é a primeira camada, Tem diferentes tipos de desmoldantes, que a gente já falou sobre isso. Depois vai fazer a aplicação do gel coat. O gel coat ele tem que secar, Ele tem que passar pelo processo de cura para depois a gente começar a laminação. Então, logo depois que o gel coat secar, fica naquele estágio que a gente consegue colocar o dedo, ele tem uma certa adesividade e não marcar o nosso dedo, a gente vai começar aí o processo de laminação das camadas, A primeira camada, a primeira coisa que a gente faz é colocar um pouquinho de resina em cima desse gel, para evitar qualquer tipo de delaminação entre as camadas e o nosso gel coat. Então a gente coloca essa resina e vai colocando a primeira camada de manta ou de véu. É sempre aconselhável usar véu para evitar marcação e todas aquelas funções do véu de superfície. Mas não é uma coisa que é tão utilizada na indústria porque o pessoal acaba visualizando a colocação do gel como sendo um tempo gasto a mais. Então tem muitos planos de laminação que não tem a presença do véu. Então se eventualmente a gente não estiver trabalhando com véu, a gente vai começar com uma camada de manta. Depois dessa camada de manta, a gente vai colocar uma camada de tecido. Depois dessa camada de tecido, uma camada de manta novamente, e a gente pode vir com o nosso núcleo, material de núcleo. Então nota que a gente tem um gradiente aqui de fibra, Então começar com um percentual baixo de fibra e aumentando o percentual de fibra até começar com os tecidos estruturais aqui. Depois a gente vai trabalhar com uma manta novamente e o tecido, e aí a gente vai fazer N camadas, quantas camadas aí tiver no nosso plano de laminação. Se eu pegar um casco de uma embarcação e fizer um corte da seção transversal, basicamente o que eu vou ver é isso, Então, nosso laminado, nossa estrutura sanduíche vai estar disposta dessa maneira. Obviamente que cada plano de laminação tem configuração de tecido, posicionamento de tecido diferente para uma determinada aplicação, mas a ideia é sempre a mesma, Então, a ideia é construir esse plano de laminação camada por camada. Vamos lá, então, para o segundo tipo de processo de laminação manual também, chamado spray up. Então, o processo de spray up, ele é utilizado o termo spray up, mas em português é chamado de moldagem por aspersão, só que na indústria em geral a gente usa o termo spray up mesmo. A ideia do processo spray up é utilizar como matéria-prima o ruvem direto, os cabos de fibra de vidro, eles são picotados em uma máquina e é feita a aspersão dessa fibra de vidro juntamente com a resina sobre o molde. Então, o processo de spray up ele precisa de uma máquina que vai fazer esse picotamento e a aspersão dele sobre um determinado molde, E essa máquina é chamada de spray up ou laminadora. Então, basicamente, como diz aqui no slide, um dispositivo realiza a aspersão de uma mistura de fibras curtas e resina, envolvendo toda a superfície do molde, onde se deseja a manufatura do componente. A aplicação desse tipo de processo é para vários tipos de peças, cascos, piscinas, capôs, fundos de tanques, entre outras peças aí para o mercado náutico. Uma coisa importante é que o processo spray up se caracteriza por essa aspersão de fibras picotadas. Então, se a gente quiser trabalhar com tecido, com fibras contínuas, a gente não consegue produzir ele somente via spray up. A gente vai ter que misturar uma parte de laminação manual, hand layup, junto com o spray up. Então, aqui detalhando um pouquinho mais do processo, tem um esquema mostrando o equipamento. Então, a gente tem o ruvem direto, que são as fibras. Elas são tracionadas até um picotador aqui. Esse picotador vai cortar as fibras a um determinado comprimento e a gente vai ter uma pistola que vai fazer a aspersão dessas fibras picotadas juntamente com a resina já misturada com o iniciador. Então, há um picotador automático, que é tipo um rolete aqui que fica girando e cortando nossas fibras. É uma mistura constante do iniciador e da resina, garantindo uma homogeneidade no sistema. E após isso, a projeção, a aspersão dessa mistura de fibras e resina sobre o molde. Existem alguns tipos diferentes de laminadoras, umas mais modernas, umas mais antigas. As mais modernas, atualmente, elas trabalham com um sistema chamado de airless. Essa ideia é que o próprio bico da picotadora ela faz um cone de ar que foca um pouco mais a aspersão da resina e da fibra em um determinado ponto. Então, o ambiente de trabalho fica menos sujo, porque aquelas fibras elas ficam sendo direcionadas para um determinado ponto. Então, é como se a gente tivesse um cone de ar que protegesse essas fibras picotadas de se espalhar por todo o meio
de laminação e elas estão focadas em um determinado ponto do molde, né? Eu estou passando para vocês um vídeo aí que vai mostrar um pouco sobre esse processo, que talvez vai facilitar essa visualização aí, né? Então, a aplicação, né, válvulas, a gente consegue regular o fluxo de resina e da fibra picotada. Geralmente a gente trabalha com teores aí de fibra de 20 a 30% em massa de fibra e o restante é resina. Se trabalha com a aspersão aí de uma camada fina, de 1 a 2 milímetros, para evitar a formação dessa bolha no laminado. E geralmente a gente faz aplicações variando 90 graus de camada para camada. Isso para garantir que a gente vai ter colocado em todas as camadas e tentar prevenir que as fibras estejam direcionadas em um determinado sentido. Então, que fizesse um sistema mais randômico possível, né? Ela pode ser utilizada em laminações chamadas single skin em construções de sanduíche. Eu não sei se eu cheguei a comentar em outros vídeos, talvez eu comentei, mas vou comentar aqui novamente. Single skin é o laminado normal, né? Então a gente, quando não tem a utilização de núcleo, quando não tem uma estrutura sanduíche, a gente fala que é uma estrutura single skin. E construções de sanduíche, a gente já falou sobre isso, a utilização de núcleo para aumentar a espessura. Então a gente pode utilizar o spray up, seja na single skin ou seja em construções com sanduíche. Obviamente que toda a parte de construção que não envolva fibra picotada vai ter que ser feita via hand layup. Então, posicionamento manual daqueles materiais sobre o molde. E uma parte bem importante do processo de spray up é a roletagem, né? Então, quando a gente faz a aspersão dessas fibras junto com a resina sobre o molde, ela fica como se fosse uma penugem aqui, né? Então, essas fibras não ficam bem posicionadas. Então, tem que vir um processo de roletagem, são os mesmos rolinhos que são utilizados na laminação hand layup. Eles acomodam essas fibras e retiram o excesso de bolhas no laminado. Em determinadas regiões, são também trabalhados com pincéis ou trinchas para facilitar esse posicionamento, né? Em termos de características gerais, né, o processo de spray up ele tem uma vantagem de ser bem rápido em comparação com o processo de laminação manual no posicionamento de fibras. Ele consegue trabalhar com peças aí grandes e pequenas. Eles utilizam um ferramental de baixo custo, basicamente é só a laminadora, né? Uma laminadora hoje varia em preço de 20 a 30 mil reais, depende do tipo de laminadora que está se trabalhando. E tem esse volumes de produção de médios a altos, né? Claro que ainda demanda a parte manual, toda a parte de roletagem ainda é feita de maneira manual. Entretanto, todo o posicionamento das fibras lá é relativamente rápido de ser colocado, né? As limitações, a gente acaba tendo só acabamento bom em uma face, né? Na outra face que não está em contato com o molde, a gente não tem um acabamento bom. Não consegue se trabalhar com peças de desempenho estrutural, basicamente a gente só tem fibras picotadas via spray up, então tecidos contínuos, fibras contínuas, a gente não consegue trabalhar no spray up, a gente precisa do hand layup para isso. A espessura e a qualidade, né, depende da habilidade do operador, então se eventualmente ele demorar um pouco mais em determinada região durante o processo de spray up, a gente vai ter uma espessura diferente naquela região do que em outra região, então é muito da habilidade do construtor. E o ambiente de trabalho é extremamente insalubre, né? Então toda a resina, todas as fibras, elas ficam no ar no ambiente de trabalho, e aí vale um cuidado muito especial. Deve-se trabalhar sempre com EPI, principalmente em situações que tem contato com um meio tão insalubre como é um meio de spray up, né? Então é um local que fica bem sujo, que fica com contato com bastante voláteis aí provenientes da resina, fica com contato com fibras picotadas, então todos os cuidados em termos de EPI devem ser tomados na hora que se trabalha com spray up. Beleza?